Questão de pontuação agora, pessoal. Bom, a questão é a seguinte: de acordo com a norma padrão, o título do texto está corretamente reescrito e pontuado em. Aí não precisa pegar nem o título, porque ele já aparece nas opções aqui, ó. E a opção correta, segundo a banca, é a letra D de dado. Nós vamos ver por que cada uma delas está errada e por que a letra D está correta de acordo com a gramática. Bom, a frase aí é a mesma, né? Bom, a gente tem aqui, ó, a FGV diz, então aqui o correto, ó, a FGV diz que o uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego no Brasil. Então ela diz alguma coisa, esse que ele vai funcionar como uma conjunção, nesse caso aqui, e essa conjunção vai introduzir aqui uma oração. Então essa oração é chamada oração subordinada substantiva, que não vem ao caso agora, que não é uma matéria interessante nesse ponto aqui. O que interessa saber é o seguinte: se nós temos aqui uma conjunção, né, e essa conjunção a gramática chama de conjunção integrante, olha, repare como é que eu faço a pergunta para o verbo. FGV diz isso. Isso o quê? Ou então faz a pergunta, né? A FGV diz o quê? Se a resposta é o quê, ele é uma conjunção integrante. Não podemos usar vírgula para separar a oração principal da oração subordinada quando a conjunção que estiver na frase. Portanto, por isso o erro aí na letra A. O que está em vermelho está errado, o que está em azul é a correção. Aqui também o errado, coloquei o correto aqui, ó, FGV diz alguma coisa, não precisa usar o que nesse caso. Então na letra B foi retirado o que, mas o adequado é colocar 2 pontos para indicar uma explicação. Então ele vai dizer aqui, é uma explicação do que a FGV diz. E se ela diz, é a fala de um terceiro. Se é a fala de um terceiro, deve ser isolado aqui por aspas. E no Brasil aqui, ó, uso no Brasil. Esse no Brasil é uma expressão acessória que está intercalada, está no meio do período aqui, ó. Então, obrigatoriamente, ela tem que aparecer isolada. Basta você fazer a leitura passando por cima aqui, ó. Uso, olha lá, de inteligência artificial. Então, nós temos que isolar esse elemento, é chamado adjunto adverbial de lugar. Tem que estar isolado por vírgulas. Depois nós temos a letra C. O correto seria isso, a mesma situação aqui, só que um pouco mais adiante o adjunto adverbial. Então aqui há 2 pontos indicando que vai haver uma explicação, né, que seria o correto e não a vírgula. Depois aspas aqui indicando a fala de um terceiro, né, e o adjunto aqui de novo adverbial, que é a palavra acessória, isolada entre vírgulas, porque vamos fazer leitura, ó, o uso de inteligência artificial, ó, passa por cima aqui, ó. Ela pode, ó como ele encontra o verbo lá do outro lado, tá vendo? Então, esse elemento isolado por vírgula significa dizer que ele pode ser retirado da frase. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar isolado. E depois a opção correta, ó, no Brasil é a expressão acessória deslocada para o início do período. Então, a expressão está no início do período, portanto, ela está deslocada. Poderia estar no final do período, mas o autor achou por bem colocar no início. No Brasil, vírgula, isola esse elemento, né? O uso de inteligência artificial pode aumentar desemprego, vírgula, diz FGV. Vejam aspas aqui, ó. Vejam aspas indicando a fala de um terceiro. Então, a pontuação correta, inclusive, a vírgula. Tá? E por fim, ó, no Brasil, de novo, a gente tem o elemento no início do período, igual na letra D, né? Igual apresenta a letra D aqui, ó. Então, esse na letra E também da mesma forma, isolado por vírgula, tá ok, sem problema nenhum. Né? E aí ele coloca, né, uso de inteligência artificial aqui o correto, né, como na letra D de dado. Né? Então, o correto na letra E seria exatamente o que está na letra E. Então, ó, no Brasil deveria ter uma vírgula aqui, aí aspas, né, aqui abrindo aspas nesse caso, fechando aspas aqui, portanto a vírgula diz FGV. FGV é a terceira aí, portanto a fala de um terceiro tem que estar isolado por vírgula. É como se fosse um título de um texto, né? Um texto jornalístico. É isso? Fechou mais uma aí, gente.